Hallo, tudo bem com vocês? Bom, voltamos aqui com o quarto vídeo dessa série que começou no nominativo, depois passou para o acusativo, dativo e agora genitivo, explicando em linhas gerais por quais informações numa frase todos esses casos são responsáveis. Então vocês viram o que o nominativo significa, o acusativo é responsável por um monte de coisa, o dativo também, e aqui chegamos no último, que é o genitivo, que também é responsável por um monte de informações numa frase. O que é o genitivo e por que ele é o último caso que vocês vão aprender na escola, no livro, na progressão gramatical que a maioria dos métodos didáticos escolhem? Porque o genitivo ele é o mais oficial, é o mais rebuscado, ele é usado em situações mais formais, não é tão da rua, da linguagem com as pessoas na rua, ele é mais fino mesmo. Então não é aquilo que vocês vão usar no dia a dia, não é isso, eu não quis dizer que vocês não são finos, não é isso, eu quis dizer só que para usar o genitivo a gente precisa daquela situação, aquela festa, aquele discurso, a universidade, aquela coisa e tal. Então por isso que ele fica meio à parte, porque não é tão recorrente, né? Porém, ele vai ser muito útil em várias ocasiões. Vamos ver. Então, por qual todas as regências e situações o genitivo vai declinar, ou seja, vai ficar responsável? Sim, o genitivo vai ficar responsável pela relação de Zugehörigkeit, pertencimento ou Besitzverhältnis, a relação de posse. Né? Quem é filho de quem, que é irmão de quem, que é o cachorro de quem, que é a bicicleta de quem, que é irmão de... Então, é aquilo. Por isso que chama genitivo, de genen, né? Quem que tem essa relação com quem. E a Kontrollfrage, a pergunta de controle, para um dos casos do genitivo, é wessen, de quem. Segunda coisa, o genitivo também vai ter os verbinhos dele próprio, que vocês precisam conhecer para saber usar de forma certa. Ele vai ter as preposições próprias dele e ele vai ter os adjetivos próprios dele. Sim, o genitivo também pode ter adjetivos dele. Vamos começar então pela primeira coisa que eu mencionei. Der Genitiv zeigt eine Zugehörigkeit oder ein Besitzverhältnis. Sim, o genitivo mostra uma relação de pertencimento ou de posse. Temos lá, das ist der Bruder meiner Mutter, o irmão da minha mãe. Então, Mutter, olha lá, irmão de quem? Wessen Bruder? Der Bruder meiner Mutter. Então, a gente tinha lá a Mutter que era de, virou, der, a gente vê pela relação de posse, ó o ER ali, dando a informação que Mutter que era de, virou der. Die Tochter meines Nachbars ist sehr nett. Então, a filha de quem? Tochter meines Nachbars. Para vocês verem que toda essa relação de Zugehörigkeit, de pertencimento, é uma coisa só e ocupa um lugar na frase. Por isso que o verbo aqui entra como posição 2. Das ist ein Problem unserer Gesellschaft. É um problema da nossa sociedade. Né? Gesellschaft, a gente vê pelo final Schaft, que ele é de, virou der. Nachbar, que era der, virou, aquela rabeirinha ali é do des. A gente já vai ver uma tabelinha completa com essa declinação de artigos. Aquele famoso, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Né? É isso, a gente tem tudo genitivo. Der Vater des Vaters, olha lá. Der Sohn des Sohnes und des Heiligen Geistes. O que está acontecendo nesse substantivo? Está entrando o famoso S ou ES em substantivos masculinos e neutros. E vocês vão ver também essa mesma relação em nome de livro, de filme, né? Por exemplo, o nome da rosa, clássico, já mais antigão. Der Name der Rose. Rosa que era de, virou der. Senhor dos Anéis, anéis plural, Herr der Ringe. Ringe, que era de, virou der. Die Farbe des Ozeans. Die Geschichte der Brüder Grimm. A história dos irmãos Grimm. Irmãos, plural, que era de, virou der. Então, como é que vai funcionar mesmo a declinação dos artigos? Então, a gente tinha lá o der, virou des.
Artigo indefinido vai seguir a mesma coisa, des, eines. Pronome pessoal, meines, dele, seines. Negação, keines e assim por diante. Ja? Neutrum também virou des. Mesma coisa, né? A gente tem ali a duplinha des, des. E aqui embaixo, der. Com todas os seus desdobramentos, terminando também com S e o substantivo ganhando S ou ES. Como que vocês vão saber quando vocês vão usar um ou outro? Procurando no dicionário, perguntando para algum alemão ou vendo, como é que soava isso mesmo a vez que eu aprendi? Meines Hundes, meines Vaters, des Geistes. Aí vocês já vão começar a encontrar as respostas, porque até muitos alemães não sabem. Eu me lembro de perguntar para muitos amigos mesmos, des Geist ou des Geistes? E muitos ficavam pensando, falavam, sabe que eu não sei? Dê uma olhada no dicionário. E muitas vezes vão ser os dois também. É aceito as duas formas. E o die virou der, einer, meiner, seiner, keiner, todos os seus desdobramentos. E o die plural também virou der. Ja, meiner, seiner, keiner e assim por diante. Essa relação de pertencimento a gente também vê com o S, com os Eigennamen, nomes próprios. Das ist Stefans Onkel, ou seja, é o tio do Stefan. Das ist Nadines Tochter, a filha de Nadine. A gente só pode usar essa forma com o S para nome próprio. Muita gente começa a usar como se usa no inglês, colocando esse S para outras palavras e substantivos quaisquer. Não. A gente não pode fazer isso aqui que está escrito. Das ist mein Onkels Hund. Onkel não é nome próprio. Das ist Peters Hund. Das ist Nadines Hund. Ja? Isso está errado. Não dá para fazer isso em alemão. Próximo caso. Sim. Nummer 2, Verwendung des Genitivs nach bestimmten Verben. Então, o uso do genitivo após alguns verbos específicos, como quais? Anklagen, acusar, beschuldigen, culpar, verdächtigen, suspeitar. Então, o acusam de corrupção. Man klagt ihn der Korruption an. Korruption que era divido der. Man verdächtigt ihn des Verbrechens. O suspeitam de crime. Man beschuldigt ihn des Verrats. O culpam de traição. Então, a gente tem que saber que esses verbinhos têm que ser usados com genitivo. Terceiro exemplo, Genitiv nach bestimmten Präpositionen. Sim, essa lista gigante de preposições, entre aspas, todas são regidas pelo genitivo. Tem que saber. Während, durante, wegen, por causa de, trotz, apesar de, innerhalb, dentro de, außerhalb, fora de, oberhalb, acima de, unterhalb, abaixo de, aufgrund, pelo motivo de, anstelle, no lugar de, anstatt, ao invés de. Exatamente, é uma lista grande. Exemplos. Wegen des Regens bin ich im Stau geblieben. Por causa da chuva, eu fiquei no congestionamento. Toda a minha explicação, o meu motivo, wegen des Regens, ocupa a posição 1. Olha lá. Wegen des Regens, paf, verbo, bin ich im Stau geblieben. Trotz seiner Geduld war er gestern sehr geärgert. Apesar da paciência dele, estava muito irritado. Então a gente teve ali para vocês verem o genitivo como artigo definido, o genitivo como pronome possessivo e o terceiro exemplo, Sie können innerhalb der Öffnungszeiten kommen. Vocês podem vir dentro dos horários de atendimento, né? Então, a gente tem ali Öffnungszeiten, que era plural, die virou der. Sie können innerhalb der Öffnungszeiten kommen. E o último caso é o Genitiv nach bestimmten Adjektiven. Quais adjetivos são esses? Também tem várias listinhas na internet, são vários, são muitos, eu não vou colocar todos aqui. Essas listas vocês encontram na internet a rodo, procurem, obviamente, em sites sérios, mas vocês encontram muita coisa séria, vocês vão ver que vai começar a bater, vocês podem confiar. Por exemplo, bewusst, estar consciente, Bewusstsein, né? Aqui tem letra maiúscula porque é o início da frase, mas
como é um adjetivo, se tiver no meio da frase, como aqui, vocês vão colocar em letra minúscula, não vão esquecer, hein? Ich bin mir meines Fehlers bewusst. Eu estou consciente do meu erro. Fehler que era der, ali a rabeira do des. E olha ali, ó, o S, a mais no substantivo. Sicher, estar com segurança, com certeza, é o sure do inglês. Du kannst dir meiner Unterstützung sicher sein. Você pode ter certeza do meu apoio a você. Ja? Ali também Unterstützung, todo mundo sabe que aquele ung é die, olha lá a rabeirinha do genitiv der. Ja? Então é isso, gente. Abarquei mais ou menos as grandes informações que todos esses casos regem. É óbvio que agora a gente vai ter que começar a usar todos eles numa mesma frase para a gente começar a ver, aquele pedacinho ali é acusativo, objeto direto, aquele pedacinho ali é vou, dativo, mas ali é pessoa, é dativo também. E ele é reflexivo, é acusativo também. Então, para a gente ver que cada pedacinho de informação que um verbo pede vai ser declinado, ou seja, regido por um caso diferente. Questão de treinar. E eu vou estar aqui, vou trazer um vídeo exatamente para treinar com vocês. Espero tê-los ajudado. Se gostou, compartilhe com seus amigos e deixe seu like. É isso aí. Um beijo. Bis dann.